Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 15 de agosto de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Irmão, que você veio fazer aqui? Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia pra você, nosso amado ouvinte que tá aí com a gente, aos nossos debatedores e queridos ouvintes, vocês que estão comemorando hoje aniversário do seu pastor, da sua pastora. Nosso WhatsApp é 968038319. Manda pra cá o nome do seu pastor, o nome da sua pastora, o nome da igreja. Aqui ao final nós iremos mencioná-los e iremos orar por eles. Manda pra cá, minha gente, manda pra cá. Tem que ser rapidinho pra gente poder estar aqui compartilhando com alegria o aniversário do seu pastor, da sua pastora. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ouvinte, minha gente, ouvinte contando, tenho estudado muito, isso tem me impedido de estar na igreja com frequência. Na prática, vou apenas aos cultos de domingo à noite. Isso me incomoda, embora a minha vida pessoal esteja caminhando muito bem. Estou errada em abrir mão do meu tempo na igreja para priorizar os estudos? O fato de não me sentir bem significa que Deus está triste comigo ou isso é coisa da minha cabeça? Como conciliar estudos e trabalho com as obrigações da igreja? É possível ter comunhão com Deus fora da igreja? Eu quero saber a sua opinião. Você compartilha aqui comigo aqui pelo nosso WhatsApp 968038319. Vamos começar ouvindo a missionária Raquel Lima, nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda, missionária. Bom dia, JR, bom dia aos demais ouvintes, aos demais pastores. Que alegria poder estar aqui com vocês. A palavra dessa ouvinte é que ela pergunta se ela está errada, né, em não conseguir ir à igreja, ou se é o próprio Deus que está conduzindo isso, o sentimento dela esse sentimento de vazio, né? Ela se sente como se estivesse pecando em não ir à igreja. A Bíblia nos dá esse mandamento, né? E é bom nós estarmos congregando, estarmos juntos ao corpo. Eclesiastes diz que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, se ela conseguir administrar esse tempo, com certeza ela encontrará tempo para congregar, para estar junto na igreja, para estar junto à casa de Deus. Não é pecado, mas eu acredito que é o próprio Espírito Santo que está conduzindo essa saudade de estar reunida, congregando entre os irmãos. Pastor Samuel Silva, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, pastor. Bom dia, JR, bom dia a todos os queridos aqui da mesa, o pessoal que está ouvindo a gente agora. Então, eu estava lendo hoje pela manhã o texto que nos mostra o nascimento de Jesus e, coincidentemente, ou jesusidentemente, você abriu o debate lendo também sobre a visita dos magos. A Bíblia nos mostra que em torno do nascimento de Cristo houve muita festa, muita alegria, mas depois que Jesus foge, José e Maria fogem para o Egito por conta da ameaça de Herodes, né? Parece que um tempo se passa em que Jesus, eu não posso afirmar com toda certeza, mas a Bíblia não relata nenhum milagre de Jesus desde essa fuga até então a ida dele ao templo, né? E eu acho que isso indica para um certo esfriamento no tocante à relação José e Maria com Jesus, filho de Deus, ao ponto, né, de eles irem numa festa, né, e esquecerem Jesus no templo. Eu estava lendo esse texto e esse texto me levou a essa situação vivida pela nossa ouvinte.
Porque às vezes a questão humana, né, o nosso crescimento de estudo ou até profissional, às vezes vai esfriando a nossa paixão e a nossa dependência de Deus. Ela aqui fala que está vivendo um tempo bom, né, financeiramente falando, né, profissionalmente falando, e a gente precisa se preocupar, porque às vezes esse tempo bom vai roubando da gente a necessidade de buscar ao Senhor, né? Você pensa que José e Maria esquecem Jesus no templo. Quantos de nós não temos ido à igreja, não temos sentido a presença de Jesus e temos esquecido ele no templo por conta de uma vida boa, de uma vida tranquila que a gente tem levado? Eu não estou profetizando vida ruim para ninguém, mas eu estou profetizando que você não vai esperar a situação ficar difícil para sentir saudade de Jesus. Sinta a saudade dele e viva de mãos dadas com ele, mesmo quando está tudo bem na tua vida também. Pastor Tarci Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião, pastor? Bom dia, querido JR, bom dia aos debatedores também. Estou feliz pelo tema, é uma proposta, eu acho que interessantíssima, está atual, muito atual. São os nossos problemas diários na igreja, são os nossos jovens enfrentando essas crises, e eu acho que vem num bom momento. Eu vejo assim com olhos de prioridade. Eu acho que dá tempo de administrar, dá tempo de fazer tudo, dá tempo de... se ela é jovem, dá tempo de namorar, dá tempo de ir ao cinema, dá tempo... Então dá tempo de ir na igreja. Pensando que o culto é 1h30 ou 2 horas durante a semana, na quarta, ou na terça, ou na quinta, é possível administrar, é possível dormir 1h30 a menos, é possível. E é muito importante essa convivência com o corpo de Cristo, essa comunhão. Não é apenas ouvir a palavra, envolve um conjunto de fatores, sabe? Você receber uma oração, uma ministração, um abraço de alguém. Então, eu acho que ela tem que colocar isso na categoria daquilo que é prioritário, tem que rever essa agenda, tem que rever. A gente não está falando, eu quando era criança, com 6, 7, 8 anos de idade, eu lembro que eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, era ensaio tarde com Deus, manhã com Jesus. Então, hoje nós temos 2 cultos por semana. Então, na minha opinião, ela tem que priorizar isso, porque isso é muito importante. Pastor Rodrigo Lourenço, bom dia, bem-vindo. Que pensa o irmão sobre o assunto, querido? Bom dia, JR, bom dia aos caros amigos aqui da mesa, os debatedores, os ouvintes que nos acompanham nessa rádio tão abençoada, nesse debate tão relevante, nesse tema, como disse o pastor Tarsis, que é um tema evidente em nossas igrejas no tempo presente. Bem, eu quero pontuar aqui algumas questões, como os colegas já falaram, mas eu acho que o problema aqui está justamente no advérbio aqui. Eu tenho estudado muito. E aí, essa demanda, sabe, que ocorre hoje na sociedade, onde você tem que ter, tem que ser, tem que fazer. Eu conheço jovens que, antes de entrarem para uma faculdade, e eu quero logo abrir um parênteses para dizer que ninguém aqui está pregando ou fazendo apologia reversa a estudar. Porque tem gente que vai de um extremo ao outro. Isso. Já tá falando lá, então não vou estudar não. Vou viver e Deus vai me conduzir ermo pelo mundo. Não. Temos que estudar. Eu acredito que os cristãos precisam ocupar cargos melhores e posições melhores no país, mas eu acredito que quando há um extremo, o próprio Salomão vai falar isso em Eclesiastes. É claro que o contexto é outro, mas quando ele fala demasia, eu entendo que quando você quer ser alguém extremista, levar tudo para um lado, focar só naquilo. E assim, ao longo do debate, eu queria desenvolver essa questão da igreja, porque Paulo vai falar da igreja como um corpo. E o corpo, ele quando está interligado, ele gera crescimento mútuo. Isso. Então, quando eu entendo a relevância do porquê eu devo ir à igreja, eu entendo qual é o significado e qual a importância desse ato. Muito bem, a nossa ouvinte, quando compartilha isso conosco, muitas outras pessoas se veem na mesma circunstância dela. Alguns contam aqui pelo nosso WhatsApp da necessidade, outros estão dizendo, olha, se priorizar o reino de Deus, consegue tempo para as outras coisas. E me parece que o raciocínio de quem nos fala isso aqui é o seguinte: quem prioriza o reino de Deus consegue arrumar, gerir o seu tempo, organizar o seu tempo para ter tempo para todas as coisas. Sim.
quem não prioriza o reino de Deus não conseguirá organizar o seu tempo para fazer absolutamente nada. Vocês concordam com isso ou vocês discordam? Eu concordo até porque, desculpa já entrar aqui, mas esse tema ele é tão interessante porque eu vivo isso na minha realidade da igreja lá, né? Então, eu concordo que se a gente priorizar, a própria Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Jesus vai dizer que priorizar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito o seguinte, existem duas vertentes aqui. Uma é quando a pessoa intencionalmente monta uma grade de estudos que torna a vida dela um inferno. Isso. E uma outra questão é que, por demanda de trabalho, a gente tem membros de nossas igrejas que não podem ir aos cultos semanais por questões de trabalho ou por questões alheias à sua vontade. Aí é uma outra situação. Qual é o conselho que eu dou a essas pessoas quando ocorre esse fato? Como Neemias fez, ele olhou a situação da terra natal dele, se indignou, falou com o rei e foi lá resolver o problema, agiu. Quando você está numa situação que impede você de estar na igreja, fale com Deus, Senhor, abre uma escala melhor de trabalho. Eu sempre falo isso para meus irmãos, ora, dobra o joelho. Agora, quando eu monto uma grade de uma faculdade, com a desconsiderando o tempo de estar na igreja, aí, meu irmão, a prioridade é outra. Aqui no e-mail, ela diz assim, o fato de eu não me sentir bem significa que Deus está triste comigo? Ou isso é coisa da minha cabeça? De alguma maneira, ela percebe um sinal, um alerta, né? Ela está sendo incomodada. Eu acho que o esfriamento é algo muito perigoso, né? E quando a gente percebe esse esfriamento e não freia esse esfriamento, aí a gente então está brincando com coisa muito séria. Esse esfriamento ele se dá por uma série de fatores. Tem muita gente que acha que pessoas se distanciam da igreja porque estão vivendo dias maus. Mas às vezes, muita gente se distancia da igreja porque estão vivendo dias bons. Porque, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou trabalhando, eu estou estudando muito, porque eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos. E essas pessoas não estão incluindo Deus nesses sonhos e nesses projetos. E, infelizmente, Deus precisa manifestar algo terrível na vida dessas pessoas para elas voltarem. É aquela história de voltar pelo amor ou de chegar, né? Ou pelo amor e tal. Então, assim, a palavra que eu sinto de compartilhar com os nossos ouvintes é que é tempo e sempre será tempo de estarmos perto de Deus. E a igreja, ela é o lugar do encontro. Né? A gente sabe que a igreja é só a ponta do iceberg, é onde começa a nossa relação com Deus, e a relação fina e íntima se dá no nosso quarto. Mas estar na igreja, hoje, para minha visão, é uma questão de sobrevivência, porque a partir da igreja e a partir da comunhão com os justos, você consegue então ter esse aquecimento da sua fé. Isso. O pastor Rodrigo Lourenço, ele falou algo que é verdade. Hoje vive-se muito para se mostrar o que você faz, né? Quem estuda muito, todo mundo hoje quer mostrar algo para alguém, dar uma resposta à sociedade, dar uma resposta para quem está à sua volta. Então hoje vive-se muito ao extremo. Então dá para conciliar. O dia tem 24 horas, dá para você organizar, dá para você se programar. E o pastor Samuel Silva falou, na verdade, não é só estar à igreja, não é só ir ao culto, envolve muitas coisas. O pastor Tarso também falou, é muito mais do que ir à igreja, né? É muito mais do que não é só estar ao culto, é a comunhão, é o abraço, é uma palavra que você recebe, é uma palavra que é liberada do altar, que vai te alimentar durante aquela semana. E se você... Eu conheço, gente, pessoas, JR, que na minha adolescência, na minha juventude, ainda sou jovem, né? Mas no tempo de estudo priorizaram tanto, mas tanto, abriram mão de tantas coisas e nem por isso quis dizer que a primeira vaga era deles. Nem por isso conquistaram lugares altíssimos. Não é por aí. Tem que se estudar sim, tem que se esforçar sim, tem que correr atrás, mas com equilíbrio, sabendo e entendendo que dá tempo de estar na casa de Deus. E a vida não é formada só de estudo, não é só da estrutura intelectual, de um bom emprego. A vida, ela é constituída de diferentes fatores. Então, a igreja, ela entra para alimentar e para nos ajudar em diferentes áreas. Em diferentes áreas. O contrário também acontece muito. Eu tenho experiência de conhecer pessoas que estão tão envolvidos com a igreja que não quer saber nada. Isso não quer, não, porque em primeiro lugar, aí
considera esse texto de forma contrária. Isso. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, está em todos os cultos, está em todas as reuniões, tá? E não quer saber nada abandona a família, estudo, abandona o não quer conhecimento saber. pessoal. Então, assim, eu há pouco tempo assisti uma entrevista, achei fantástico. O pastor Bill Hybels entrevistando o pastor T.D. Jakes. E a pergunta que o Bill Hybels fez para ele foi o seguinte: como é que você consegue? Você tem conciliar família, você tem filhos, você tem netos, você tem 3 igrejas no Texas, você tem você tem estúdio, você tem. E aí ele estava começando um programa diário na TV. Como é que fala? Ele fala o seguinte: a resposta dele foi fantástica. Eu termino o dia perguntando, eu fiquei devendo para quem? Então, se eu terminei segunda-feira devendo para minha esposa, na terça-feira eu vou priorizar. Então, você tem que fazer esse balanço, sabe, diário. Sim. A vida cristã, ela entra num grau de muita importância. Sim. Então, tá devendo para essa parte? Então, procura, dá um jeito. Vai na reunião de manhã, vai na reunião de... Isso. Mas alimenta. Isso. Eu acho, na minha opinião aqui, 2 cultos ainda é muito pouco. A minha congregação, que eu pastoreio, tem 2 encontros por semana, à noite. Eu acho muito pouco, sabe? E eu vejo as pessoas tendo dificuldade. Não vão pro culto, mas tá no jogo do Flamengo. Sim. Como é que conseguiu no jogo? Conseguiu. Ah, pastor, porque eu tenho cadeira cativa. Então, assim, nós podemos organizar, podemos nos programar e podemos dar um culto de excelência ao Senhor semanalmente. Eu acredito, assim, que é o gênesis desse estar na igreja, ele tem que ser muito bem pontuado, porque a igreja é um lugar de trazer maturidade. Alguém disse certa vez, eu gosto de reproduzir isso nos sermões que eu falo sobre a igreja, que a igreja é igual a Arca de Noé. Você já imaginou Noé com aquela família toda, com os filhos com a sogra? Meu Deus. Você não acha que houve ali um embate familiar? Ficaram quase um ano dentro daquela arca sem ali. Contar os bichos, sem contar né? os bichos, cheiro de xixi e de excremento. De comida. E os bichos com Exatamente. fome. Mas aí, é uma conjectura minha, né? Quando Noé talvez olhava pelo basculhante lá da arca, olhava lá, ou alguém da família via aqueles corpos tudo flutuando lá do lado de fora, ele pensava, aqui na igreja é complicado, aqui na arca é complicado, mas lá fora é lugar de morte, aqui ainda é lugar de vida. Então, a igreja é isso. E só mais uma coisinha, Jota, para os ouvintes lerem em casa, Paulo fala sobre o corpo de Cristo em 1 de Coríntios 12, 27, Romanos 12, 4 e 5, Colossenses 1, 24, porque é no corpo que nós temos maturidade. Jesus reuniu 12 apóstolos totalmente diferentes. Era um Pedro complexo, era o João que gostava de ficar mais perto, era um Tomé que não gostava muito de crer naquilo que não era palpável e outras coisas mais. Mas por quê? Para nos dar o exemplo de que igreja é isso. A gente aprende com os outros em todo o tempo. A gente precisa dar uma olhada pro lado de fora também para identificar que a nossa vida mudou muito. Sim. Quem mora no Rio, tá ouvindo a gente aqui no Rio, ao longo dos anos, o Rio de Janeiro vem se tornando um lugar um pouco mais complexo. A vida era mais simples. A gente vê aqueles filmes mais antigos aqui do Rio, você vê que os homens andavam de chapéu, muitos deles andavam de terno, pelo menos de blazer, as mulheres também muito bem vestidas, né? Aquelas cenas que a gente vê, até fico imaginando como é que conseguia com o tempo que a gente tem aqui no Rio, temperatura, né? A gente vai vendo que a vida foi mudando, ela foi ganhando outros ares, a cidade foi se expandindo para mais longe, a área de trabalho continua a mesma, as pessoas morando mais longe. E nunca houve, ainda não há, um trabalho de um transporte bem organizado que pudesse facilitar essa mobilidade das pessoas, elas ficaram mais longe. Então, se você mora mais longe e o trabalho está lá no mesmo lugar, quer dizer, você está se distanciando dele, onde é que está a igreja aqui? A igreja está mais perto do trabalho, eu estou mais perto de casa. Na maioria das vezes, mais perto de casa. Sim. Aí você está mais perto de casa, aqui onde é a igreja, mas leve esse tempo para estar lá. As dificuldades com o cuidado que a gente tem, fora as coisas que roubam o nosso tempo. As coisas que roubam o nosso tempo, elas são enormes, são intensas. Hoje, raramente alguém diz, fulano não foi à igreja porque estava assistindo a novela, mas até pouco tempo atrás era novela. Até pouco tempo atrás, fulano, estava dando o capítulo final da novela, semana final. Hoje a pessoa sabe que pode assistir a hora que quiser esse negócio. Mas veja, essas coisas roubam o nosso tempo. Nós continuamos com 24 horas. Sim. Deus continua sendo Deus. A igreja continua ali realizando a obra dela. Mas nós estamos sendo roubados o tempo inteiro. E o pior de tudo é que na maior parte das vezes quem rouba somos nós mesmos. Isso aí. A gente costuma elencar ladrões do tempo. A gente olha para lá, diz assim, lá, ladrão do tempo, olha lá, smartphone, tá tudo lá pro outro. Mas quem tá usando o smartphone, quem tá entrando no Facebook,
Isso. Quem fica no WhatsApp sou eu. Então quem está roubando não é o Facebook, quem está roubando sou eu. Isso. Quem tem que arrumar essa coisa, essa história toda, sou eu. Se eu estudo mal, vamos lá, eu sou uma pessoa estudiosa, eu estudo mal. Eu começo a dar paro, levanto, espirro, vou no banheiro, não tem metodologia, eu passo 6 horas estudando e não estudei nada. Exatamente. Com metodologia, com organização, você pode construir um terço desse tempo estudando 3 vezes mais. Mas é necessário que exista uma organização. Isso tudo faz com que o nosso tempo vá se esvaindo, as pessoas vão indo embora, a gente perde o tempo, olha para trás e perdemos tanto tempo e não realizamos absolutamente nada. Quando Neemias vai para Jerusalém, ele tem um objetivo. Exatamente. Sim. O objetivo está claro. Aliás, não é nem objetivo, tem uma missão. É mais do que objetivo. Objetivo você realiza e tem uma missão. Junto com aquela missão havia um planejamento, alguma coisa ia acontecer. É. Eles tinham passos, eles tinham organização, as pessoas estavam lá, elas sabiam. E outra coisa, quando tudo fazia para tirar deles o foco, ele voltava um pouco e dizia: peraí, estamos fazendo uma grande obra aqui. Não podemos parar, nós temos aqui objetivo. Então isso tudo me ajuda a enxergar que Deus é o mesmo. É. Quem está mudado, somos nós. Nós aqui na mesa. Nós estamos mudados. Sim. E não podemos ficar assim, nostalgicamente. Não, a igreja do passado tinha mais palavra. A igreja do passado tinha mais. Porque nós não somos a igreja do passado e nem estamos lá. Eu acho. Nós temos que nos adequar, nós temos que arrumar a casa. Eu acho que a igreja, ela se adaptou. Né? Quando eu vejo o pastor Tarsis falando, né, que 2 cultos é muito pouco, eu concordo com ele, mas isso já é uma adaptação da igreja. A gente já está entendendo a dificuldade das pessoas. A gente entende que fazendo 2 cultos as pessoas podem focar mais, né? Agora, eu não percebo em alguns espertalhões, e me desculpe usar essa palavra, mas gente que não está buscando o equilíbrio ou não está preocupada em buscar o equilíbrio, um desleixo em relação à adaptação dela. Sim. A igreja se adapta, mas tem gente que não vai à igreja porque não quer se adaptar, entendeu? Porque ela não quer sofrer uma mudança e não quer priorizar em determinadas áreas. Eu sou músico, né? E trabalho com música já há 18 anos. No meio musical, eu conheço um monte de cara que toca e que frequenta igrejas tocando com cantores evangélicos, se deixar, de segunda a segunda, mas o cara não vai na igreja dele. Aí você procura saber, ele só vai de segunda a segunda acompanhando cantores, porque de repente ele está recebendo, é o trabalho dele, mas ele não consegue priorizar a importância de ir para a igreja. Aí sabe o que acontece? Só para contextualizar, o cara tem filhos e quando ele toca de segunda a segunda acompanhando um cantor, ele não consegue levar os filhos. Como ele não vai na igreja dele, os filhos não vão na igreja dia nenhum. Isso. Aí eu conheço um monte de músico que está com filho desviado, porque não ensinou o menino no caminho que deve andar. Então, a questão do equilíbrio, ela precisa ser buscada de todo o nosso coração para que a gente possa ter saúde. Agora, só uma coisa que o Jota falou, eu te passo aqui, ele falou sobre a questão da mudança. Antigamente, eu me lembro, quando era menor do que já sou, né, que eu deixei de fazer uma faculdade porque eu era o único músico da igreja que eu tocava. Meu Deus. Era uma prioridade minha. E assim, eu nunca falei isso aqui em público, eu estou aqui vindo nesse debate há 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. E eu sempre fiquei assim, poxa, meus amigos se formando, e eu não consegui fazer uma faculdade, porque a gente fica meio que bypassado por isso, né? Tá, às vezes bate. Mas um dia o telefone me tocou, era a Marcela me ligando há 10 anos atrás para vir para o debate. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei aqui, sentei a essa mesa, estava a doutora Helene Cruz, alguns outros nomes expoentes do meio evangélico, e eu sentado aqui com o 2º grau do Brizolão. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou, meu coração naquele dia, você priorizou a obra, glória a Deus. E eu estou te colocando em lugares que muita gente... E a igreja foi a sua faculdade, pastor. E assim, eu consegui me formar, fiz a minha faculdade, mas o tempo mudou, inclusive com relação a essas questões prioritárias. Paulo vai falar aqui em 2 de Coríntios 3 o seguinte... 3:5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Não estamos fazendo apologia reversa a estudo, mas priorize Deus. É isso aí. Quando a gente pensa nesse momento que a gente vive hoje, da realidade das igrejas, algumas dessas nossas queridas igrejas têm trabalho de célula,
ou reuniões de grupos familiares, culto em casa, seja o nome que for aí, mas que exatamente foi desenvolvido para que as pessoas pudessem ter um pouquinho mais de intimidade no meio de um grupo grande que vai se multiplicando, que vai crescendo. As pessoas perdem aquele vínculo espiritual e o vínculo relacional, que é tão importante para tudo que a gente faz na vida. Acho que vocês estão sendo claros e eventualmente alguém pode não estar entendendo ou até discordando da fala de vocês, mas se eu estou acompanhando bem aqui, vocês não estão dizendo parem de estudar e frequentem a igreja. Nenhuma. Vocês estão dizendo estudem e frequentem a igreja. Trabalhem e frequentem a igreja. A frequência à igreja pode não ser o melhor termômetro para identificar a saúde espiritual de alguém. Não é? Pode não ser. Mas pode ser em alguns casos. Quando a gente pensa na questão do esfriamento de uma pessoa, é só você imaginar, minha querida ouvinte acompanhando a gente, você faz uma sopa, você resolveu fazer hoje aí uma sopa de ervilha, um caldo verde, aí você fez, mas você não toma imediatamente, o que você faz? Deixa esfriar um pouquinho. E você tem que acompanhar, aí em geral o que a pessoa faz? Ela pega uma colherzinha, isso, né? Coloca assim na mão ou toma um pouquinho só para identificar se está quente, se não está quente, e vai acompanhando até que chega a hora que já dá para ingerir, que já tem a possibilidade, que você já tem, porque já tá esfriando. Isso vale para sopa, você que é mãe, você faz a mamadeira, você faz essa conta aí, né, mãe ou pai, você faz isso para ver se já tá bom, você toma um café, você toma um chá, você tem um cuidado especial, você não vai conseguir se não tiver esfriando. E a gente acha que o esfriamento é instantâneo. Não é, o esfriamento não é instantâneo. Criar um micro-ondas para poder ajudar a gente para esquentar as coisas mais rápido. Mas olha, até o micro-ondas, se você abrir a porta e colocar, fechar e abrir outra vez, ele vai estar frio, igualzinho. Exatamente. Ela aquece muito mais rápido, mas veja, é muito complexo isso, porque a gente não percebe quando está esfriando. JR. Alguns sinais podem nos ajudar. Um deles não é nem a frequência à igreja, é como a gente lida com ir à igreja. Eu posso continuar indo obrigatoriamente. Tô indo obrigado, só tô indo, alguém tá mandando, aí eu tô lidando. Agora, quando você olha e realmente descobre a motivação com que você faz, com que você lida com a obra de Deus, com a casa de Deus e o Senhor, esse esfriamento é complicado. Nós temos uma mania muito ruim de que Deus pode esperar. O patrão não pode esperar, o professor não pode esperar, a faculdade não pode esperar, os meus projetos não podem esperar, mas Deus pode esperar. Né? Nós temos isso, não, depois eu oro, não, depois eu leio a Bíblia, não, depois eu vou à igreja. Nós temos isso. E depois os pastores, eu dou dízimo. Isso, depois eu dizimo. Não, primeiro eu pago isso aqui, depois eu cumpro, né? E o JR acabou de falar e é real. A questão não é só ir à igreja, mas também a intenção. Eu conheço pessoas que estão na igreja de segunda a segunda, não porque eu tenho que ir. Não porque se o pastor não me vê lá, não porque se eu faltar, se eu não estiver na... E eu conheço um monte de gente, não porque se o chefe não me vê, aleluia, Deus está aqui. Porque se o pastor não me vê, gente, você tá frequentando como se fosse um shopping. Está errado do mesmo jeito. A intenção é totalmente errada. Você não tem que ir à igreja porque tem que ir, como da mesma forma, de igual modo, você também não pode deixar de ir porque Deus espera. Não, outro dia eu vou. É priorizar o reino de Deus, entendendo que dá para administrar o seu tempo. E eu acho que o que você colocou agora há pouco, Jota, da questão do feeling, né? A própria ouvinte está dizendo, isso me incomoda. E aí eu me reporto a uma passagem, quando Davi estava na caverna e cortou a orla de Saul, o texto diz que o coração dele se sacudiu. Sim. Então, por quê? Por que isso está acontecendo? Eu acho que essa aqui é um ponto a ser tocado. Quando você, ouvinte, se sentir distante, incomodado, talvez seja o sinal vermelho para você repensar suas prioridades. Muito bem, você pode ser um cristão saudável, ser um excelente funcionário, um excelente aluno, um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho. É possível conjugar todas essas coisas. Agora, se depender da gente,
a gente vai ser um fracasso em todas elas. Sim. Ou podemos ser ótimos em algumas coisas e péssimos naquilo que é mais se depender da gente. É por isso, ouvinte, que às vezes na pressa de resolver, a gente acaba não conseguindo parar para orar e pedir ajuda de Deus. Nós vamos estar orando por esse assunto, por você que está estudando e que às vezes vê que não está conseguindo, a coisa não está andando. Às vezes tem uma matéria, metodologia da pesquisa científica, e eventualmente, se você não tiver essa matéria, tem pessoas que você conhece que conseguem organizar melhor o tempo. É fantástico compreender como a ciência da organização do tempo pode nos ajudar, inclusive na questão dos nossos estudos bíblicos. Como nós podemos aproveitar. É que a ideia do sacrifício ainda está na nossa mente. Eu tenho que levantar de madrugada, sabe? Tem que ser de madrugada. Eu tenho que sacrificar, entendeu? Eu tô com sono, eu quero ver um filme, mas não vou ver o filme, sabe? Não é isso? É cultural, é uma filosofia cultural, de escravo, é uma coisa assim que... É igual a obra missionária. O missionário tem que sofrer. Eu sou filho de missionários e passamos por de situações difíceis, mas não quer dizer que missionário tem que passar fome, tem que andar mal vestido. Então, é cultural, tem que mudar um pouco essa cultura. Falta na educação, antigamente era obrigatório essa matéria de metodologia científica. A universidade ainda é. Eu acho que é facultativo, não sei se faz parte ainda da grade para aprovação. Então, assim, tem que se organizar. Se organizar dá. Eu tenho aproveito o momento para fazer uma crítica. Eu vejo a igreja entrando por um caminho, nessa tentativa de se contextualizar, de facilitar o serviço dos irmãos. Eu acho que a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. Sim. Por exemplo, a questão de transmissão de culto online, sabe? Eu acho que isso é uma coisa perigosa. A gente se estrutura, às vezes eu vejo o meu pastor no nosso templo central falando, tem lá 300 pessoas no culto e ele fala, temos 5.000 online, sabe? Eu acho perigoso, porque o culto online, ele é facilitador para quem não pode estar, mas não pode ser, sabe? Uma opção. Eu vou ficar em casa hoje porque tá frio. Estou cultuando do mesmo jeito. Vou estar cultuando do mesmo jeito. É diferente. O culto presencial é diferente. Só um ponto aqui em relação a que a gente chama de maneira objetiva de ajuntamento, né? A reunião dos cristãos, e a ideia de que Deus está em todo lugar. Eu posso adorar ao Senhor, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali. Nós vamos achar textos e fundamentos para poder trazer para a gente um certo alívio. Então você imagina bem que é o seguinte, o cara, ele está num lugar onde não tem cristãos, onde ele não pode se reunir. Ou pensa numa pessoa que está num hospital. E qualquer pessoa que já tenha tido a experiência dela estar, ou de alguém que amado está no hospital e essa pessoa não pode ir à igreja, sabe a necessidade que ela tem, a saudade que a pessoa fica, o desejo dessa pessoa estar na casa de Deus e agradecendo ao Senhor e orando, ou pedindo misericórdia ao Senhor. Então o ajuntamento, ele, como vocês disseram, ele é importante. Ele não pode ser colocado em segundo plano como se fosse coisa desnecessária. Mas o assunto não é nem esse. O ponto aqui é essa gestão do nosso tempo, ouvinte, a organização, é consagrar o nosso tempo a Deus e pedir Ele que nos ajude. Nós vamos orar por isso. Mas estou dizendo que existem métodos assim que Deus já nos deu, entendeu? Deus não vai nos dar mais. Já nos deu, aquela coisa já nos ofereceu. Sim. E para a gente poder utilizar isso e aproveitar o tempo. E sabe uma coisa? Pastores também são muito desorganizados com relação ao tempo. Então, não tem, tá cansado, tá trabalhando mal, tá trabalhando errado. Eu me incluo nisso aqui, entendeu? Não tô dando aula para ninguém aqui, não. Todos nós somos aqui, e eu especialmente tenho dificuldades. Então você vai dizer, cara, falta aquilo, outro. A gente precisa administrar o nosso tempo de uma forma sábia, equilibrada, saudável e abençoada. Eu creio que nós vamos clamar ao Senhor hoje aqui. Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar e vai nos trazer aqui as orientações claras para isso. Mas numa coisa nós temos aqui absoluta convicção: é necessário priorizar o Senhor e o seu reino. Se tem Senhor e se tem reino, é porque tem um servo e tem um rei. Eu sou o servo, nós somos os servos, o Senhor é o rei. Então nós vamos atrás dele e nós precisamos aprender a caminhar com o nosso Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
Sintomas de depressão aí em adolescentes e seus pais podem estar interligados, segundo um estudo que foi apresentado durante um evento da Associação Americana de Psicologia. Durante a pesquisa, foi notado que quando os filhos eram tratados de seus sintomas, os pais também melhoraram. O fator apontado para isso é de que sempre que uma pessoa tem uma doença grave, é comum que a família toda seja envolvida de alguma forma. Uma outra hipótese também vem sendo levantada por aí por alguns psicólogos e psiquiatras, que é a ideia de que as emoções são contagiosas de alguma maneira. Por isso a gente pergunta, conversando aí sobre essa segunda hipótese que foi apresentada pelos psicólogos e psiquiatras, você acha que a emoção ela é contagiosa? É a isso que a Bíblia se refere quando fala em chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, lá em Romanos 12:15? Perguntamos aqui aos nossos queridos debatedores, a você também ouvinte, na sua opinião, a emoção é contagiosa? Você chega na sua casa alegre, feliz, você conta uma história engraçada, isso contagia? Ou quando uma pessoa está lá muito triste, a tristeza dela te contagia? Que impacto isso gera na sua vida? Como é que a gente lida com esses aspectos que aqui estão a partir dessa pesquisa que nos foi apresentada, queridos debatedores? Assim, se contagia, tipo catapora, sarampo, eu tenho minhas dúvidas, não estou aqui querendo discutir com psicólogos e psiquiatras, mas que influencia. Bastante. Né? Quando a gente para do lado de gente triste e conversa com essa pessoa, se a gente não tiver o coração blindado, a gente acaba sendo contagiado, né? Um dos textos da Bíblia que eu mais amo é Romanos capítulo 12, né? Que fala sobre a importância da gente não nos conformarmos com esse tempo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente, né? Quando a gente é muito influenciado, a gente acaba se moldando ao sentimento da pessoa que está nos influenciando. Uma das comparações que eu costumo fazer sobre influência, e aí também muito se fala sobre maldição hereditária, e a Marcela leu aqui sobre essa coisa de pai para filho e tal. Uma das coisas que eu mais falo sobre isso, e uma das comparações e tal, ilustrações que eu uso, é quando uma criança faz 1 ano de idade, o pai vai e faz a festa do time de coração dele, pai, né? E aí coloca a criança toda fantasiada, de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, de Fluminense. A criança não teve direito de escolha. Ela não escolheu ser aquele time, ela tem 1 ano de idade. Mas o pai quase que cravou o destino dela, porque quando ela for pegar as fotos, ela vai ver que ela é Flamengo desde que ela nasceu, que ela é Vasco desde que ela nasceu. E isso acaba sendo uma influência que acaba sendo uma imposição sobre a criança. Então, eu acho que influência sim. Agora, se é contagioso no tocante a gente não ter como se defender, aí eu tenho minhas dúvidas. A palavra contágio também me incomodou aqui na hora de ler esse texto. Eu acho que a questão de foco é como o Brasil vivendo um problemaço na política, aí vem Copa do Mundo. Então, aqueles 30 dias, a gente acaba mudando um pouco o foco, sabe? E faz o churrasquinho, e tem o jogo para assistir, acompanhar. Então, eu acho que o ambiente, ele facilita a mudança de foco. Então, os pastores, aqui a gente sabe como isso é perigoso. A gente atende o gabinete, sabe? Um problemaço antes do culto, aí você tem que subir para pregar. Se você não tiver aquele cuidado, aquilo acaba... Você acaba focando naquele problema e isso pode fazer mal. Então, eu acho que essa questão do ambiente, ele facilita a mudança de foco. E isso cabe. Quando eu compartilho bênçãos, eu acabo entre aspas, contagiando as pessoas de olhar por um outro prisma, por uma outra ótica, sabe? De que é possível, de que vai dar certo, de que teve situações que a pessoa passou pela mesma estrada e venceu. Então, eu vejo como mudança de foco. Nunca se foi diagnosticado um grau de depressão tão grande como agora nesses últimos tempos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com adolescentes e do que eu ouvia de adolescentes, do que eu via desabafo, gabinetes, como o pastor Tassi mesmo falou, coisas absurdas, não está no gibi. Então, assim, aqui fala que quando os adolescentes foram tratados da sua depressão, os pais automaticamente também melhoraram. Eu acredito num tempo em que adolescentes terão o poder de transformar o ambiente dentro de casa. Porque o negócio está tão puxado, o negócio está tão difícil, de pai que rejeita,
de pais que brigam, de pais que na frente das outras pessoas são uma coisa e dentro de casa é totalmente diferente, de adolescentes que têm liberdade de conversar, de terem amigos, de terem amor, aconchego fora de casa, mas dentro de casa eles não têm um abraço, eles não têm um carinho, eles não têm um aconchego da família. Então, assim, tá mais, eu acredito, Raquel, que essa situação tá mais atrelada aos pais. Tratando os pais, já vamos ter adolescentes mais saudáveis. A questão aqui não é só tratar o adolescente em si. O pastor Samuel, que nos antecedeu, ele falou uma coisa real. Tem adolescente que carrega sentenças, que vive em situações que ele não escolheu. Ele não está nem sabendo como é que foi, como é que começou a história, como é que ele foi gerado. Então, ele está carregando sentenças que ele não teve o poder de escolha. Então, a questão de contagiar, eu também achei estranho, mas... O que acontece, missionário, é o Sim. seguinte, é que em geral, quando uma criança, um adolescente, ele é tratado de depressão, tem um acompanhamento psicológico, os pais são envolvidos nisso. Isso, sim, na terapia. Então, o contrário nem sempre é verdade, a não ser que seja uma terapia familiar. Isso. Então, como são pais, os pais têm que saber o que está acontecendo, medicação e etc. Então, esse novo ambiente é desenvolvido a partir de uma necessidade e sob uma orientação. Sim. A depressão, ela é uma enfermidade, ela é uma doença. Sim. Depressão. Só pode diagnosticar a doença um especialista. Certo. Sintomas podem confundir e prejudicar o diagnóstico. Ou seja, alguém pode dizer assim, fulano está com a dor de cabeça. Sim. Você tem sempre, só tem sempre essa dor. Não, tem sempre essa dor quando acontece isso. Não, eu bati a cabeça. Não, isso aqui, algumas pessoas poderão criar, olha, isso, pode ser aquilo outro. Se for pro Google, então, vai ser um negócio que a pessoa cria um diagnóstico pro negócio. A pessoa tem uma dor no pé. O pé tá descamando ali, entendeu? Isso é isso, causado por aquilo. Eu ouvi dizer que, então, existe uma dificuldade enorme em se diagnosticar uma doença. Sim. Nem todos os médicos têm essa habilidade. Tem médico que tem essa habilidade. Eu acho que é uma dádiva divina. Porque às vezes, sem um exame, ele consegue detectar, o exame só confirma. Isso é uma coisa impressionante. Mas os exames evoluíram. Hoje o cara pode te auscultar, ele faz isso, coloca aquele negocinho no estetoscópio para poder ver batimento, respiração, para ver se tem alguma coisa, mas ele tem trocentos outros exames. Mas no passado era só estetoscópio e o martelinho e aquele palitinho de picolé, que é o que era o exame feito, era isso aí. Os 3 exames eram feitos, a criança ia lá pro médico, botava lá, não tem nada, martelinho, estetoscópio, 33, e isso ficou, hoje tem 500 exames, então ampliou-se a ciência para a definição de diagnóstico. Agora, a depressão é uma outra doença. Então não se pode, a pessoa, ela tá meio triste, tá com depressão. Porque quando a pessoa não está, tá? Vamos lá. Ela não está. Mas aparecem 10 pessoas dizendo que ela está, olha, ela não estava. Automaticamente. Mas a tendência dela é ficar. Porque tá todo mundo dizendo que ela está. E aí você não conhece o mecanismo disso, porque tem 10 pessoas com pena dela, ela pode ser uma pessoa com baixa autoestima, ela pode de alguma forma ter nisso um ganho, tá todo mundo me olhando, as pessoas estão cuidando de mim, ela se afunda para receber mais apoio. Mente humana é um lugar muito complicado, gente. Se entrega. As pessoas compartilham, vão ao médico, faz um exame. Os médicos hoje, eu não sei se vocês estão observando isso, mas estão falando sobre o câncer com maior facilidade. Sim. Olha, isso aí tá com cara de ser câncer. Eu acompanhei um caso de uma amada que num exame, o médico falou, você tá com câncer. Não queria comer mais. Meu Deus. Não queria mais a igreja. Não queria. Mas eu falei, minha amada, você já teve outro? Não, pastor, não, é isso mesmo. Meu tempo chegou. Como meu tempo chegou? Depois foi fazer outros exames, descobriu que não era. Meu Deus. Não era. Então, eu não sei, as pessoas estão tratando desses assuntos, depressão, câncer, com uma maior facilidade. Esquecendo do impacto emocional e psicológico que isso pode causar. Isso é muito sério. Contagia.
Então, mas Certo? Nesse aspecto, mas aí eu acho que eu acho que a fala produz isso na pessoa. É claro, tem pessoas que são mais resistentes, mas outra coisa, são mais resistentes hoje. Amanhã ela pode não ser resistente. Ontem ela poderia não estar. Então, nós não somos iguais, não somos robôs, gente, não somos máquina. Entendeu? Você tem uma sensibilidade, como todo mundo tem, espiritual, você tem uma sensibilidade emocional, tem pessoas que estão naquela luta ali, então cuidado ao diagnosticar alguém com depressão. Isso é uma questão médica. Quem vai diagnosticar é o médico. Às vezes você só está triste. Você está triste porque você tem motivo para estar triste. Ou às vezes você está triste e não sabe por que você está triste. Que é isso que as pessoas falam. Ah, você não tem nada para estar assim. Você está com isso. Aí já joga uma bomba. E pode não ser. Quem é que não tem dias que parecem noites? Meu Deus. Quem é que não tem aquele momento que você diz assim, gente do céu, nada está acontecendo, não está dando certo, está tudo dando errado. Quem é que não tem isso? Eu acho que me parece que os colegas aqui ficaram um pouco chocados com a palavra contágio, porque ela lembra a transmissão de doença, né? Essas coisas. Mas eu acho que o termo é esse mesmo, contagiar, porque contagiar é transmitir alguma coisa ou influenciar de alguma forma. Então, se você permanecer dentro de um ambiente que só existem pessoas negativistas e trabalhar com essas pessoas um tempo prolongado, você vai ficar, não adianta, você vai ser vencido por isso em algum momento. Então, se a pergunta que está em voga aqui é, contagia? Contagia. Porque o homem é um produto do meio que ele vive. Sim. Se a gente vive num meio onde a gente é incitado a pensar em Deus e a crescer, a gente vai conseguir. Agora, se você vive no meio reverso da negatividade, aqui de uma situação dessa doentia, você também é influenciado. Eu creio que há um contágio, sim. Agora, o que dizem Romanos, eu já não entro por essa vertente, né? Eu acho que ali, o que Paulo está incitando na igreja de Roma é você se sensibilizar. É uma questão de você agir contra uma situação, chorar com os que choram. Eu me sensibilizei. Empatia. Obrigado, esse é o termo, empatia. Eu vejo por essa assim, quando a gente falou de contágio, porque quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa que a pessoa que está sendo contagiada, ela não tem como resistir direito àquilo. De escolha, né? Não tem direito e de assim, escolha. nesse caso, e o JR levantou aqui com muita sabedoria, algumas pessoas são mais resistentes. Então, existe a possibilidade de você resistir. Mas é óbvio, se eu tivesse que dar um conselho, eu nem diria resista, eu diria evite. Tipo, se ali tem um surto de tristeza, evite, sabe? Porque tem um outro lado, tem gente que parece que procura aonde está a tristeza, né? Procura onde está o mau humor, procura onde está o pessimismo, né? Pô, então se afasta. Se você já tem essa tendência, então se afasta. Procura gente alegre, procura gente otimista. E aí a gente volta ao primeiro tópico, que é a questão da igreja, né? De estar na igreja, porque na igreja você é contagiado, né? Envolvido por pessoas de bom humor. A música está cantando. Mas você sabe que a música pode te ajudar e pode te atrapalhar, porque tem gente que se afunda na tal da fossa com a música, embalado pela música, né? Então assim, eu acho que tem os dois lados da moeda. Tem aquele que parece que sai de casa com uma seringa de tristeza para injetar na vida dos outros, e parece que tem um outro que sai com o braço estendido dizendo aqui, ó, injeta um pouquinho em mim. Preciso que né? Aí a questão do equilíbrio é fundamental. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu concordo com o pastor que falou sobre a questão do câncer. Aconteceu com meu sogro. A médica disse que ele tinha 99% de chance de ser câncer e não era. Entendeu? Então é muito, gente, isso é muito complexo. A vida tá descartável. Isso é muito na complexo. Cabeça das pessoas, a vida tá descartável. O que falta, eu acho que o que falta é um pouco mais de responsabilidade, sabe? Falta responsabilidade. Agora, o senhor sabe que isso é assunto para um outro debate, né? Mas muito se deve à questão da internet, né? Porque a internet virou uma grande... pega o sintoma do e virou Google. uma grande plataforma. Todo mundo se acha na autoridade de falar tudo sobre a vida de todo mundo, né? Então, assim, se você botar qualquer texto lá de política, vai aparecer alguém para comentar e para dar um parecer quase que científico. Aí você pergunta, mas você é da área? Não sou. Os caras sabem tudo. Pô, YouTube, então, os tutoriais, né? Fala, galera, e aí, bum, já vem te ensinando alguma coisa. Mas pastor Samuel, eu acho que essa expressão do pastor Tassi aqui, de achar que a coisa está muito comum,
é porque antigamente nós víamos 1 ou 2 casos de câncer, algo bastante exclusivo. Também aumentou muito. Hoje em dia a coisa está muito próxima a nós. Eu me lembro que quando falava de câncer, eu via a pessoa lá do outro lado do planeta, tal. Hoje em dia está ali na minha casa, está ali na minha família, está na família do vizinho. Então, quando você vê casos intermitentes, a tendência disso é ser algo natural, aceitável. Infelizmente. Infelizmente. Inclusive, isso acontece até dentro da igreja. Quando você se torna um crente mecânico. Até na cura, né, pastor? Exatamente. Até na cura. A cura de um câncer, antigamente. Agora, legal. Que legal. Glória a Deus. Não, legal, mas você sabe que daqui 6 anos pode voltar. Ainda tem. Só fala isso. Que lindo testemunho. Mas faz vigia, o acompanhamento. Invalida o que Deus fez. Você sabe que câncer volta. Você completa o testemunho, porque pode ser que volte. Então tem duas coisas importantes aí. Uma delas é a questão de uma enfermidade que tem se tornado comum, como graças a Deus a cura também tem se tornado comum. E comum aqui não é de normal. É de que Deus tem realizado a sua obra, a gente tem visto, e Deus tem usado os medicamentos, os médicos, e Deus tem agido de maneira sobrenatural. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente lembrar, há alguns anos, quando alguém diz assim, fulano foi para o CTI, já era um sinal. Um sinal. Hoje, pela graça de Deus, todos nós já fizemos visitas e há pessoas que, pela graça de Deus, estão conosco visitando, ou já fomos visitados, ou já fomos visitados e estamos visitando. Então, Deus continua sendo Deus, realizando a sua obra, o seu milagre, a sua ação na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado, é necessário, é fundamental que nós tenhamos cuidado com tudo isso, porque essas coisas podem produzir esse contágio, conforme foi descrito aqui, podem nos influenciar de alguma forma. Se pode influenciar de um jeito, é como criança. Há médicos que dizem, olha, não sabemos se as crianças são influenciadas pela nossa fala, quando ela está sendo gestada, né? Bebezinho ali no ventre ainda, né? Um feto, não sei se tem médico que acha que, enfim, não sabe. E a gente sabe que como isso pode produzir coisas boas, como a nossa voz, pastores aqui têm essa prática, oram com pessoas que estão grávidas e depois quando a criança nasce e você vai visitar e fala, a criança reconhece a sua voz. Reconhece, sim. Como a criança, por exemplo, se o pai chega, um avô chega, a criança mexe. E aí, olha, reconheceu a voz, tá entendendo? Ou mesmo no caso de Jesus e de João Batista, né? Ou de Maria e de Isabel, que mexeu no ventre. Então a gente sabe que essas coisas estão ali. Eu posso não ter nenhuma prova científica, e não tenho mesmo, mas fruto da nossa análise, da experiência e do óbvio que nós temos diante de nós, você pode influenciar positivamente uma criança que está sendo gestada. Você imagina o quanto você pode influenciar para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto. Sim. O quanto a sua palavra pode ser uma palavra boa, pode ser uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. O quanto você pode abençoar a vida de alguém pelo que você faz. E, infelizmente, o quanto você pode entristecer a vida de uma pessoa quando ela não faz. Tem um sem número de pessoas que passa a necessidade e a luta por ter sido, de alguma forma, na perspectiva delas, abandonadas pelas pessoas, pela igreja, e por isso criam assim uma resistência enorme aos outros, à família, e isso tudo prejudica profundamente esse crescimento espiritual. Ainda que as pessoas tenham deixado você, ainda que na hora que você precisou mais, não tinha ninguém, não foi ninguém. Você ficou ali. Lembre-se disso. Não é porque fizeram com você que você vai fazer igual. Não é fácil. A tendência é essa. Tendência do coração é exatamente essa. Mas nós precisamos resistir, nós precisamos influenciar de outra forma e até para ensinar as pessoas. E para isso eu quero te lembrar do que disse Jesus na cruz, depois de passar por tantas agruras e ver ali os soldados sorteando as suas roupas, tripudiando dele, zombando dele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Tem hora que a gente tem que usar essa expressão para dizer: Pai, perdoa, porque a pessoa não sabe o que ela fez. E a gente tem que estar junto, a gente tem que estar de pé, a gente tem que ser bênção na vida do outro. Eu agradeço muito a Deus que aqui na rádio nós temos esse privilégio, nós estamos junto com as pessoas. E eu quero agradecer a palavra de cada um aqui, como quero agradecer os nossos ouvintes e agradecer a eles que têm reconhecido a importância do debate hoje, sempre, mas hoje, de forma especial, a fala de cada um deles, e agradecer a vocês, debatedores.
Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos agradecendo aqui mais uma vez, pastor Samuel Silva, obrigado e um abraço. Eu agradeço, sempre uma alegria poder estar aqui no debate, aprendendo com os amados. Queria convidar todo mundo, hoje tem culto do Renovo na Nova Jerusalém, a partir das 19h30, estarei lá com a pastora Denise, Ministério Nova Jerusalém. Depois de 2 anos e meio a gente está finalizando um novo projeto, um novo CD, e queria aproveitar e convidar vocês, na última quarta-feira desse mês a gente vai estar fazendo a captação da igreja, vai ter a gravação ao vivo lá, se você puder participar, vem um CD novo aí. Deus abençoe a todos. Amém, parabéns, pastor. Missionária Raquel, obrigado. Obrigado, JR, obrigada, querida Marcela, aos demais amigos da mesa, obrigado à minha família, um beijo a todos da minha igreja, a DEVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Obrigada pelo carinho, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Tassi Júnior. Eu que agradeço, também quero mandar um abraço aí para nossa querida igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso na Barra da Tijuca. Hoje um cultaço, hoje é 19h45, Gisele Nascimento estará conosco cultuando. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Pastor Rodrigo, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, eu quero pontuar aquela igreja que está com o pastor Samuel, que quando eu era pequeno, Não, eu via as canções da Nova Jerusalém. Tem uma canção que a gente canta até hoje na igreja, que é a Rocha Fiel, Posso Confiar. Essa canção é demais. Quero mandar um beijo pra minha esposa, pro meu filho Davi, para as igrejas lá da Regional Rio, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Marcela. Vamos dar parabéns aqui ao pastor Luiz Cláudio Machado, da Assembleia de Deus de Nilópolis, o pastor José Carlos dos Santos, da Assembleia de Deus de Lins de Vasconcelos, pastor Paulo de Carvalho, da Assembleia de Deus Ministério ID em Niterói, pastor Adão Oliveira, da Igreja Adoradores Gerados em Cristo, lá de Orlando, e o pastor Manuel Alves, da Assembleia de Deus da Rocinha. Inserindo aí, Marcela, entrou aqui agora o pastor Walter Lobato, da Metodista da Tijuca, também aniversariante do dia de hoje. Nosso carinho aos pastores, um abraço para cada um deles, que Deus continue abençoando e abençoando essas igrejas amadas que nos trazem aqui tantas alegrias. Nós vamos orar uns pelos outros, meus queridos irmãos, vamos apresentar esses temas diante de Deus. Nós vamos orar aqui pelo que envolve o nosso tempo. Falamos sobre esse assunto. Deus, ele é o Senhor do tempo. Eclesiastes capítulo 3, você pode ler, você vai se deslumbrar com o texto bíblico, fala do Senhor do tempo. Há tempo para todas as coisas, a gente sabe quem é o Senhor do tempo. E é muito bom quando a gente para ouvir, para obedecer a voz de Deus. Vamos pedir que Ele nos ajude na administração do nosso tempo. Lembre-se que o maior ladrão do nosso tempo somos nós mesmos. E nós precisamos aprender a gerir o nosso tempo e não culpar as pessoas ou as coisas de estarem roubando o nosso tempo. Nós precisamos orar por aqueles que estão vivendo dificuldades em casa e até aqueles que estão aí com tristeza ou passando por vales pesados e difíceis, ou então, inclusive, alguns que estão enfrentando a depressão ou um diagnóstico muito ruim, como nós ouvimos aqui, que pode acontecer. É necessário que nós venhamos a entender que Deus nunca perde o controle. O poder que Ele tem para curar e restaurar é o mesmo. A vontade dele é maravilhosa e nós não podemos deixar de orar. Nós vamos continuar orando aqui pela cura dos enfermos, também orando pelo consolo aos corações enlutados, e de forma especial quero pedir a você que ore pela nossa família, em razão do falecimento de um tio querido pelo qual nós oramos hoje aqui. O programa hoje não está fácil, não foi fácil vir para cá, não está fácil estar aqui, mas nós estamos aqui cumprindo a obra de Deus na nossa vida, e eu quero pedir ao pastor Tassi, que vai orar, pastor Tassi, ore também pela família como um todo, incluindo e pedindo a bênção de Deus. Eu peço a vocês, ouvintes, que de forma especial orem. Nós estamos juntos diante de Deus em oração. Pai, aqui estamos diante da tua presença, nos colocamos diante do Senhor, porque sabemos que tu tens o controle de todas as coisas. A minha oração, Pai, neste instante é para que teu Espírito Santo nos ajude a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nos dê, Deus, a capacidade de discernir o tempo, de perceber, Pai, o que é a prioridade, de saber onde está o tesouro, aquilo que eu devo considerar como importante na minha vida. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame sobre todos os ouvintes hoje um bálsamo, um frescor, Pai, para que perceba, Pai, para que analise e para que saiba, Senhor, administrar o seu tempo.
Eu quero abençoar, Pai, cada casa hoje, Senhor, com os seus dilemas, seus conflitos, suas dores, Pai, suas dificuldades. Eu quero te pedir, entre com providência. E eu apresento em especial, Senhor, a casa do nosso querido J.R. Vargas, seus familiares que estão, Pai, lutados, Pai, com uma perda tão importante. Eu quero pedir, Senhor, que a tua presença esteja com eles, com cada um, Pai, que está nesse momento difícil, tendo que enfrentar esse dia mal. Eu quero apresentar, Senhor, aqueles que estão vivendo um tempo de tristeza profunda na alma, aqueles que foram diagnosticados, Pai, com depressão, com câncer, ou com outro diagnóstico, Pai, que trouxe um desespero, uma bagagem emocional pesada. Senhor, faça-se presente na vida deles. Derrama, Senhor, a tua glória. Abraça-os, Pai. A tua palavra diz que no meio do vale da sombra e da morte, o Senhor estaria conosco. Eu quero pedir que a sua presença seja constante e permanente nessas vidas, Senhor. Peço pela nossa cidade, peço pelo nosso estado, peço, Senhor, pelo nosso país, Senhor, que a tua presença esteja conosco. Apresento, Senhor, a família desse professor, Pai, que foi executado ontem, Pai, ali na região oeste, Senhor, numa tentativa de assalto. Esteja com esta família também, socorre a nossa cidade, Senhor. Esse índice de tiroteios, Pai, e ontem foi o dia que teve o índice mais elevado. Pai, o teu sangue tem poder, Senhor. Traz paz à nossa cidade, socorre a nossa cidade. Precisamos do Senhor, Pai. Não temos a quem recorrer, só a tua presença para nos trazer, Senhor, esse conforto, essa segurança. Eu abençoo, Pai, cada ouvinte, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.